Olá galera do YouTube, estamos aqui mais uma vez e hoje vamos falar de como construir uma SAI. Para construir uma SAI é necessário seguir suas 5 etapas: coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem, diagnóstico de enfermagem, planejamento de enfermagem, implementação, avaliação de enfermagem. Na coleta de dados de enfermagem ou histórico de enfermagem, devemos fazer o quê? Nesta etapa, o enfermeiro deve estar avaliando toda a história pregressa do paciente e seu estilo de vida, trazendo os elementos mais importantes, ou seja, aqueles que podem estar interferindo no estado de saúde dele. Deve registrar as queixas do paciente, deve registrar os elementos encontrados no exame físico, registrar os elementos julgados relevantes para o quadro de saúde do paciente, ou seja, tudo o que o paciente traz em sua história que seja relevante para o seu quadro de saúde. Segunda etapa, diagnóstico de enfermagem. Para construir o diagnóstico de enfermagem, o enfermeiro deve estar se norteando pelo NANDA, que seria esse livro aqui. Qual a estrutura do diagnóstico? Seria o diagnóstico mais o elemento relacionado a e depois evidenciado por. No caso de um diagnóstico de risco, não haverá o evidenciado por, porque ainda não aconteceu, só há o risco. No caso de um diagnóstico de risco, estará diagnóstico de risco mais relacionado a. Observação: caso ainda não tenha memorizado os diagnósticos, verifique-os no sumário do NANDA e veja suas definições. Note que o sumário é dividido em domínios e classes, isso facilita na hora de procurar o diagnóstico. Vejamos um exemplo. Diagnóstico: confusão aguda, relacionado a abuso de substâncias evidenciado por alucinação. Vejamos como estaria lá no NANDA. Confusão aguda. Qual seria o domínio? Percepção e cognição. Qual a classe? Cognição. Qual a sua definição, para você se nortear? Início abrupto de distúrbios reversíveis de consciência, atenção, cognição e percepção, que ocorre durante um breve período de tempo. Quais seriam as características definidoras e os fatores relacionados? Que seria o que? Os fatores relacionados e elementos que evidenciam. Isso aqui. Relacionado ao que? A abuso de substâncias, vamos supor, num caso hipotético, evidenciado por alucinações, mas poderia ser qualquer um outro, depende do paciente que você tem. Planejamento de enfermagem, terceira etapa. Você vai conter os resultados esperados, que seriam as metas que deseja se alcançar com o tratamento. Um exemplo: o paciente deverá encontrar-se lúcido e orientado. Essa seria uma meta. E depois as intervenções de enfermagem, ainda contido no planejamento de enfermagem. Este deve conter qual intervenção, no caso o que, quem deverá fazer a intervenção e quando. Primeiro exemplo de intervenção de enfermagem: manter controle de ideias delirantes do paciente, o orientando para a realidade. 2. Quem deve fazer? Um enfermeiro. 3. Quando? Sempre que necessário. Um exemplo. Exemplo 2. Realizar contenção física. No caso seria o técnico de enfermagem ou, se necessário, a equipe multiprofissional. Quando o paciente pôr em risco a sua integridade física ou ao de outro. Observações: para cada diagnóstico de enfermagem pode haver várias intervenções de enfermagem. E para facilitar, pode estar utilizando esses dois livros: ligações entre NANDA, NOC e NIC e o diagnóstico de enfermagem, aplicação à prática clínica. Tem outros também que ajudam. Quarta etapa, implementação. Nesta etapa ocorrerá a realização das ações ou intervenções determinadas
na etapa do planejamento de enfermagem, ou seja, nessa etapa ocorrerá a parte prática do planejamento de enfermagem. Quinta etapa, a avaliação de enfermagem. Nesta etapa ocorrerá o processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde-doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado e de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem. Ou seja, nesta etapa será registrado as evoluções do paciente, se as metas forem atingidas com as intervenções realizadas e se será necessário traçar novas intervenções de enfermagem para que o paciente tenha uma melhora efetiva no seu quadro. Bom, as referências utilizadas foram essa aqui. E é isso aí, galera. Até a próxima. Quem gostou do vídeo, curta, siga aí o canal e poste seus comentários. Um abraço.